galera, quanto tempo, tudo bem com vocês? Eu sou a Mônica e hoje aqui no nosso canal Arte Entre Parênteses nós vamos fazer um pequeno resuminho pra gente voltar a pegar o ritmo. Faz um tempinho, né, que eu não posto. Então hoje, a partir de hoje, na verdade, nós vamos fazer uma série de pequenos vídeos, pequenos parênteses, não que não sejam coisas importantes, tá? Mais um parêntese de algo gigantesco da nossa história da arte, que são as vanguardas europeias. Quem é que gosta das vanguardas europeias aí? Eu adoro. Eu gosto de verdade, é uma das minhas partes favoritas sobre a história da arte. Então bora lá comigo, porque a gente já vai começar logo já, de primeira, falando do fauvismo e do expressionismo alemão, na verdade do Die Bruck. Vamos fazer um resuminho do dois pra gente conseguir fazer aí aquela semelhança, hein? Vamos lá! Então vamos começar aí com as características do fauvismo, né, que foi um movimento que ele ficou reconhecido ali em 1905, após uma exposição no terceiro Salão de Outono, e que teve uma pequena crítica, né, de Luiz Vasconcelos, que chamou esses artistas ironicamente de fauves, né, que significa feras. E ele achava que aquelas obras eram muito selvagens por conta das cores fortes, tá? Então, as características desse movimento ficam da seguinte forma. A gente tem a influência da arte pós-impressionista, né? Principalmente dos artistas Van Gogh e do Paul Gauguin. Influência do primitivismo, que é essa questão de você resgatar seus instintos, desenhar numa forma assim primitiva como uma criança, seguindo esse lado mais instintivo, tá? A arbitrariedade da cor, que é você pintar as coisas de forma que elas não sejam como as reais, né? Você vai inverter a cor das coisas. Cores puras, vibrantes e fortes, o que torna o fauvismo obras muito coloridas, muito alegres até, tá? Formas simplificadas, não vai ter mais uma obra que vai ser tão realista, tão cheio de detalhes, tão cheio de informações técnicas, né? Vai ser uma mão de uma forma simples, um rosto de uma forma simples, um corpo de uma forma simples. Não há uma busca por imagens realistas, tá? Eles queriam mesmo transformar essa arte numa arte mais simples, que fugisse um pouco daquele acadêmico, tá? E aí eles utilizavam as pinceladas largas, como a do pós-impressionista Van Gogh, e espontâneas, agindo quase que por impulso, tá? Essas são as características do fauvismo. Os principais artistas, então nós podemos considerar aqui o artista Henri Matisse, que foi um expoente máximo desse movimento artístico, né? E ficou conhecido por uso da sua cor e sua arte de desenhar fluida e original. Ele também foi um desenhista, gravurista, escultor, mas ele é principalmente conhecido por escultor e fez muitas obras características mesmo do expressionismo. Temos aqui André Derain, que foi um importante pintor, ilustrador e escultor francês da primeira metade do século XX. Foi um dos fundadores e difusores do fauvismo. Olha só, até o momento, como vocês podem ver, uma arte colorida, com cores diferentes, chamativas, contornos coloridos, tá? São obras bem brilhantes, certo? Outro artista aqui que nós vamos falar é o Albert Marquet, tá? Que nasceu lá na cidade francesa de Bordeaux. E ele, em suas pinturas, utilizava muitas cores fortes, intensas e vibrantes. Pintava principalmente paisagens, vista de cidades e retratos de uma forma bem simplificada, tá? E por fim, nós temos aqui o Georges Rouault. Ele foi um artista que trabalhou muito com temas religiosos, natureza morta e paisagens, tá? É marcado por muita emocionalidade e forte contraste. Vejam só, as linhas, como elas são fortes, são intensas, são bem marcadas. E é como se fossem desenhos mesmo de criança, tá?
Aqui essa imagem do pintor Henri Matisse, né, que a senhora Matisse mostra muito bem essa característica do fauvismo, de brincar com o contraste, de brincar com a teoria das cores quentes, das cores frias, os contornos de existir apenas em alguns lugares, de forma bem grosseira mesmo, bem marcado. Tá? É uma obra que exemplifica bastante essa questão do fauvismo. O próximo que nós vamos trabalhar é o movimento do expressionismo, que já aconteceu em 1905, a partir de um grupo de artistas da Alemanha, tá? Chamado de Die Brücke, e eles, utilizando assim referências do artista Eduard Munch, uma inspiração nesse artista, começaram a criar essas obras expressionistas que ficaram conhecidas como expressionismo alemão, tá? Então, como característica, a gente tem aqui contorno simplificado, parecido com o do fauvismo, tá? Tínhamos aqui formas violentamente distorcidas, era um corpo bem mais distorcido do que o corpo que nós vimos ali no fauvismo, tá? Temos aqui cores bem mais intensas, com alto contraste. Esse alto contraste também acontecia ali no fauvismo. Só que no fauvismo as cores eram bem mais brilhantes, bem mais claras. Era rosa, era lilás. Aqui no expressionismo elas vão ser bem mais carregadas. É vermelho bem pesado, laranja bem pesado, amarelo bem pesado, marrom. Então são cores bem carregadas, indo para o quente mesmo, tá? Arte feita por impulso imediato emocional. A forma de construção dessa arte do expressionismo é bem mais rápida, bem mais dinâmica, bem mais agressiva do que a forma de se fazer do fauvismo. A agressividade não está no tema, mas está na forma de você fazer por impulso, sem esquematizar perfeitamente o desenho que você vai fazer. Você pensa e você vai direto para a tela reproduzir, não tem um esboço, não tem uma preparação, não tem todo um cuidado de querer fazer um desenho perfeito. Aqui no expressionismo, esse impulso ele é bem mais emocional e torna a criação dessas obras bem mais rápidas. Aqui eles também têm uma inspiração bem grande no Van Gogh, tanto que eles queriam ser chamados de Van Goghianos, né? Por conta dessas pinceladas do Van Gogh bem soltas, bem diferentes e emocionais. Os temas mais comuns eram angústia, solidão, doenças mentais, violência, guerra, conflitos sociais e industrialização da cidade. Tá? Os principais artistas aqui, o primeiro que nós vamos trabalhar é o Eduard Munch, que na verdade ele foi um pintor norueguês, precursor do expressionismo alemão, tá? Ele não era bem do Die Brücke, ele foi um precursor, ele inspirou aquelas pessoas também. Então, a solidão, melancolia, angústia, desespero, depressão e saudade são assuntos frequentes nas representações desse artista, e O Grito é uma das suas obras mais conhecidas e reproduzidas que já existiram, tá? O próximo artista é o Ernst, tá? O Ernst, que foi um pintor expressionista alemão, um dos fundadores do grupo de pintura expressionista Die Brücke, reviveu a xilogravura, criou cartazes para o grupo e suas principais obras retratavam a cidade e as aflições dos indivíduos modernos. Lembrando que aí esses movimentos eles estavam no auge da modernização do mundo, das fábricas e etc. Então isso tornava as coisas muito mais dinâmicas, muito mais rápidas e, consequentemente, era possível ver mais ainda a solidão das pessoas, a agitação das pessoas, era isso que ele representava nas suas obras, tá? O outro artista aqui é o Erich Heichel, tá? Ele foi um pintor e gráfico alemão, membro do grupo artístico Die Brücke, considerado um dos mais importantes representantes do expressionismo alemão. Observem o contraste, como é muito forte a relação dessas cores, e como elas são bem escuras com relação às cores
que estão no fauvismo, que são bem mais alegres, tá? Então é esse tipo de característica de contraste alto que a gente pode encontrar aqui dentro do expressionismo. E temos aqui o Emil Nolte, que foi um dos mais importantes pintores expressionistas alemão. Utilizava cores fortes e vivas, apresentando a distorção das formas e dos rostos. Além dos temas comuns ao expressionismo, o artista apresentou também temas espirituais e religiosos, tá? Então essa aí foi o nosso passeio rápido, um resumo básico do expressionismo alemão. A gente pode perceber que ele não difere tanto do fauvismo. O fauvismo ali tem temas bem mais alegres, retratos e paisagens. Aqui também no expressionismo alemão, retratos e paisagens, tá? Só que bem mais carregado em sentimentos difíceis, em sentimentos mais negativos, pessimismo, pressa, essa questão assim mais pesada da emoção, diferente lá do fauvismo, tá? E aí, galera, vocês conseguiram entender essa relação? Será que tem alguma relação aí entre eles dois realmente? Bom, tanto o fauvismo quanto o Die Bruck, eles estão no que nós chamamos de expressionismo figurativo, tá bom? E é por isso que depois logo a gente chama logo o Die Bruck de expressionismo alemão, tá? Mas vocês conseguiram perceber a relação entre eles e as diferenças? É muito fácil, né? Enquanto o fauvismo estava ali trabalhando com representações figurativas, né? Ambas trabalhavam com figurativo, expressionismo figurativo, né? Enquanto o fauvismo ele abordava as temáticas utilizando o gênero do retrato, da paisagem, com cores mais festivas, contrastantes, claro, mais festivas. O Die Bruck, ele trabalhava ali com aquelas cores mais fechadas, mais quentes, mais tristes, né? Com abordagens mais pesadas, também trabalhando, claro, o figurativo, como vocês viram. Então, eu sempre costumo falar, um é muito alegre e o outro é muito mais bad, né? Só que ambos trabalharam com representações de retratos, natureza, quem sabe até um pouquinho também de natureza morta, certo? Bom, um dia futuramente a gente vai ter aí vídeos que vão complementar esse conteúdo, então fica de olho. Comenta aí se tu curtiu, se tu conseguiu entender a diferença, as semelhanças, ou um pouquinho, se esse resumo aí deu para te tirar uma dúvida que tu tinha, se te inspirou a procurar um desses artistas, tá? Então compartilha aí com teus colegas, tua professora de arte, se ela estiver precisando, tá? Eu preciso muito da ajudinha de vocês. Beijo no coração de todos, a gente se encontra num próximo episódio com outras vanguardas, hein? A próxima é o cubismo, tão famosa e tão falada, a gente vai fazer o resuminho dela. Beijão pra todos, tchauzinho!